cobrado aí pela SME, também cobrado pela escola. Então, o estudante, ele tem que entender, ele tem que saber e dominar, calcular o volume de uma figura tridimensional. E nós vamos usar um material que eu acho fantástico, que é esse material do Estude em Casa. Então, vocês estão vendo aí. A partir desse material, Estude em Casa, que eu acho que foi um dos melhores material que o Estado já produziu, nós vamos estar trabalhando aquele descritor que eu falei para vocês, né? Que é resolver problemas envolvendo noções de volume. Então, aqui é a capa. Bom, gente, como eu falei para vocês, nós vamos estar trabalhando esse material. Esse material, ele traz uma questão resolvida e outras questões para vocês resolverem. Observe que nós temos aqui um paralelepípedo. Ele tem 3 dimensões. Nós temos aqui, ó, nós temos a largura, nós temos o comprimento e nós temos a altura. Então, veja bem, nós temos no poliedro, nós temos aí no paralelepípedo, essa figura aí tridimensional, nós temos 3 dimensões, que é o comprimento, certo? A largura e a altura. Não necessariamente nessa ordem, né? Mas você pode pegar aí a ordem que for mais conveniente para você. Se eu pegar aqui esse valor, que é o comprimento, pegar aqui a altura e pegar aqui, corrigindo, né? Pegar aqui o comprimento e a altura, e eu quiser calcular o volume que esse paralelepípedo, como é que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte forma: o volume vai ser igual ao comprimento vezes a largura e vezes a altura. Observe que nós temos 3 dimensões. Logo, o resultado vai ser elevado ao cubo. Então, nós vamos aqui calcular o volume dessa figura da seguinte forma. Vai ser esse valor, que é 2 metros, coloca aqui a unidade. Esse pontinho de vezes, aqui o comprimento, 3 metros, e vezes a altura, que é 1,5 m ou 1,5 metro. Então, como é que nós vamos calcular aqui? Nós vamos calcular da seguinte forma: resolvemos primeiro esse. Então, 2 vezes 3 dá 6. No final, nós colocamos a unidade, porque nós sabemos que é metro ao cubo. Mais metro vezes metro vai dar metro ao quadrado. Então, eu vou multiplicar 6 vezes 1,5 metro. Quando eu fazer essa continha aqui, ó, 1,5 vezes 6, aí eu tenho metro ao quadrado vezes metro linear, tá certo? Que vai dar metro ao quadrado vezes metro, né? Potenciação, conservo a base e eu vou somar os expoentes. Agora eu vou multiplicar. 6 vezes 5 é 30, sobe 3. E 6 vezes 1 é 6, mais 3, 9. Então, eu coloco aqui a vírgula, uma casa decimal. Então, o volume desse paralelepípedo, o volume, não esqueça, volume vai ser 9 metros cúbicos. Professor, isso vale para qualquer poliedro? Vale sim. Essa vale para qualquer poliedro. Se você tiver aqui, por exemplo, um quadrado, né? Aí você pega, desenha outro quadrado, corrigindo, né? Eu queria falar, na verdade, era um cubo, né? O quadrado não é um poliedro. Então, eu tenho aqui um cubo. Aí, o cubo, ele também tem 3 dimensões. Se esse lado mede 3, esse vai medir 3 e esse vai medir 3. Se isso aqui for metro, ó, e aqui também metro e metro, nós vamos calcular da mesma forma, né? O volume desse cubo vai ser 3 metros vezes 3 metros vezes
3 metros. Então, o volume vai ser 3 vezes 3 é 9. E 9 vezes 3 é 27. 27 metros cúbicos. Então, nós temos aqui um exemplo de um paralelepípedo. Nós temos aqui um exemplo de um cubo. Então, se você tiver um poliedro, né, que é uma figura tridimensional, ou seja, ela tem 3 dimensões. Então, você tiver aí um paralelepípedo, né? Você tem aqui um paralelepípedo. Lembrando que ele vai ter 3 dimensões. E o objetivo da nossa aula, tá certo? É a gente calcular o volume dessa figura. Como é que eu calculo o volume dessa figura? Eu vou calcular o volume dessa figura utilizando a fórmula, né? O comprimento, perdão, só fazendo a correção, o volume, né? O volume vai ser igual a vezes B vezes C. Se esses valores, né, vier na figura, você faz como foi feito ali. Então, nós temos aí essa figurazinha que eu desenhei agora há pouco, que eu apaguei, mas eu estou desenhando novamente. Eu tenho aqui um paralelepípedo. Professor, o que que é um paralelepípedo? É uma figura tridimensional, que tem 3 dimensões. Digamos que o comprimento aqui seja 4, tá certo? A largura seja 3 e a altura seja 2. Como é que eu vou calcular o volume? Mais uma vez, gente, o volume eu calculo usando a fórmula. Volume é igual ao comprimento, esse pontinho de vezes a altura e vezes a largura, né? Vezes a altura, a largura e vezes a altura. Então, se eu quiser calcular aqui, vai ficar, eu vou pegar o comprimento, aqui 4, no caso a unidade é metro, vezes 3 metros, vezes a altura, que é 2 metros. O meu volume vai ser esse resultado, que é 4 vezes 3 é 12, aqui vai ficar metro ao quadrado, vezes 2 metros. Quando eu faço essa multiplicação aqui, metro ao quadrado vezes 1 metro linear, nós vamos ter metro cúbico aqui, porque eu repeti a base, são meus expoentes, e 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 1, o volume dessa figura, vou colocar aqui, ó, o volume vai ser igual a 24 metros cúbicos. Gente, qual é o objetivo da nossa aula? É resolver problemas envolvendo noções de volume. Por que isso, professor? Porque é um pedido da escola, é um pedido da SME, e vocês precisam sair do ensino fundamental, né? Vocês estão no 9º ano, sabendo calcular o volume de um poliedro, tá certo? E o poliedro, ele tem 3 dimensões, diferente se eu tiver aqui um polígono, né? Na verdade, o poliedro, ele é formado por polígono. Nós temos aí retângulos, se você observar, nós temos aqui 6 retângulos. E aqui nós temos apenas 2 dimensões, né? O comprimento e a largura. Por isso é que quando a gente vai calcular a área, a gente simplesmente calcula lado vezes lado. Tá bom? Então era isso por esse vídeo. E até a próxima.